Editorial. 3 grandes e respeitadas entidades me procuraram ontem para uma conversa. Estavam intrigadas do porquê a nossa imprensa se mantém silenciosa em relação à situação precária e desumana pela qual está passando o médico, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-prefeito de Campo Grande, considerado um dos melhores que esta cidade já teve, e ex-governador André Putinelli. Eu já havia ouvido sobre tal situação vinda do colega jornalista Antônio João, que numa de suas gravações do Direto do Cafofo havia denunciado e aconselhado ao governador Reinaldo Azambuja a resolver o problema, estendendo a mão para o seu rival político e ex-governador André Putinelli. O ex-governador está preso há mais de 45 dias numa situação deplorável, vexatória, imprópria para um homem de sua formação, juntamente com seu filho, que é advogado e professor, e outros seres humanos aprisionados sem qualquer condenação, passando por uma situação de penúria, remetidos àquilo que foi o Brasil nos idos de pós-64, em plena ditadura militar. Advogados que visitam o ex-governador, cuja visita de amigos e correligionários está proibida, denunciam a precariedade dos aposentos, num flagrante desrespeito ao direito deles e direitos humanos, ainda mais em se tratando de pessoas com serviços prestados à nossa coletividade. Quando 5 advogados, tenentes coronéis da PM, corruptos confessos, desfrutam de aposentos em boas acomodações à espera de julgamento. Além disso, a nossa querida ex-primeira-dama Beth Putinelli está sendo submetida a revistas, num tratamento desumano, quando se dispõe em visitar o esposo e o filho presos. E tudo isto estaria sendo utilizado como uma forma de humilhar essa família que tantos e bons serviços prestaram à nossa sociedade. Essas entidades estão preocupadas, e com razão, com o estado da prisão onde estão essas pessoas recolhidas, sem a mínima condição de abrigar mais de 20 pessoas. Condições precárias para pessoas que sequer existe contra elas uma sentença condenatória justificando o sofrimento ao qual estão sendo submetidas. Dizem as entidades não ser justo num país democrático como o nosso a aplicação do direito consuetudinário, quando o nosso direito é positivo, e ainda mais em se tratando de pessoas não apenadas que poderão no futuro serem, inclusive, inocentadas. Submetidas às condições insalubres, passam por grave momento, inclusive com suas integridades físicas ameaçadas pelas parcas condições de higiene e superlotação do local. Ademais, o ex-governador Putinelli é um homem com mais de 70 anos, residência fixa, larga folha de serviço prestados à coletividade e sofrendo apenas
acusações, o que conflita com a Constituição deste país, porque não há contra ele e seu filho e amigos condenação alguma que pelo menos justifique seus recolhimentos às masmorras, que é um termo elogioso em se tratando do local aonde estão presos. Assinalaram ainda que a intenção dessas prisões são descabidas, porque ferem a legislação brasileira e seria uma forma de desmoralizar esses presos, quebrando-lhes a resistência física e psicológica, trazendo-lhes prejuízos e ferindo-lhes a alma, porque nem eles próprios sabem porque estão pagando por algo que não existe culpa formal. Denunciam ainda que a famosa cela 17, onde colocaram mais de 20 pessoas, é infecta, em local impróprio, sem condições higiênicas e sem direito sequer à convivência com seus familiares, numa segregação igualada apenas àquela que viveu Mandela no regime draconiano do apartheid na África do Sul. É inimaginável o sofrimento a que pessoas tão ilustres estão sendo submetidas, porque não se trata apenas de uma batalha jurídica, mas de um castigo que pretende destruir-lhes aquilo que de mais santo existe em qualquer um de nós, que é a alma, que é o espírito. Disseram mais. E se amanhã todas essas acusações resultarem em nada, caírem por terra, quem pagará o estrago que a prisão onde estão poderá fazer no psicológico dessas pessoas? Prometeram denunciar que, diante do mutismo em torno desse assunto, e sabedores do meu alto índice de audiência, eu deveria pedir ao governador Reinaldo Azambuja para que ele cobrasse da AGPEM, de forma urgente, um lugar digno para colocar essas pessoas presas sem sentenças condenatórias, preservando-lhes o moral, a saúde e a dignidade. E é isto que faço neste instante, apelando para a sensibilidade, espírito humanitário do atual governador, para que ele estenda a mão, autorize e exija suas transferências para lugar digno de onde deveriam tê-las acomodado desde o início, a fim de que não passe o atual governo pela responsabilidade de ignorar a feia situação dessas pessoas diante daquilo que estão sendo submetidas, tratadas de forma desigual e desumana. E reafirmaram: este não é um pedido para que soltem os acusados, mas para que não destruam o que eles possuem de mais sagrado, que é a preservação dos seus espíritos, das suas almas, das suas particularidades como pessoas, e que estão sendo destruídas pelas condições inadequadas a que estão relegadas, aguardando um pronunciamento da justiça. Uma dessas pessoas me disse: nem Napoleão, confinado na Córcega, passou por momentos tão duros, punitivos, desumanos e inexplicáveis como esses senhores, diante do justiçamento a que estão submetidos e diante do impronunciamento da justiça, diante de uma condenação sem sentença, remetendo o Brasil de agora aos idos dos anos de chumbo, onde filho chorava e mãe via, mas não podia sequer derramar as suas lágrimas.
relembraram, no apelo que me fizeram, que não podemos, nos dias de hoje, voltarmos à época em que prisioneiros, como foram os saudosos, entre eles, Dr. Nelson Trade e outros, voltarmos ao pedido de habeas corpus escrito em papel de pão, diante da violência a que estavam submetidos, privados de liberdade, sem uma sentença de condenação. E neste instante, apelo ao atual governador, e o faço em nome desta sociedade, dos que gostam ou não desses senhores que estão presos sem sentença e que não oferecem risco algum a esta sociedade, para que este assunto não seja mais tratado dessa forma relapsa, desumana e desigual como está sendo tratado em nosso estado. Faço mais, que sejam preservadas em aposentos dignos aquilo que possuem como pessoas que foram respeitadas nesta sociedade, quer por suas profissões ou por aquilo que significaram como políticos ou empresários diante da sociedade sul-mato-grossense. Obediente e sensível a isso, e por acreditar que o governador também seja sensível a esse grito de solidariedade que lhe fazem neste instante. Peço que esse grito de socorro em favor ao respeito, ao carinho que o povo tem para com o ex-governador André Potinelli e sua família seja ouvida e tomadas providências imediatas. Que a grandeza da atitude do governador em exercício seja esperada e reconhecida neste instante, e que as providências não tardem a chegar. Bom dia.